E aí galera, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero te falar por que na minha opinião, scalping não vale a pena fazer no day trade de 2022 em dólar principalmente, mas nos outros ativos não posso dizer com certeza porque eu não opero eles, né? Mas em índice acredito que seja pior ainda, tá? Então, se você quer continuar nesse vídeo aí, quer entender um pouquinho mais sobre scalping, por que eu acredito que hoje não vale a pena mais e qual então a operação que vale a pena fazer hoje em dia. Coloca um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal e tamo junto. Primeiramente, antes da gente começar com o tema do vídeo, o que é scalping? Tá? Scalping são operações de tiro curto, né? Operações que você. Não é questão de pontos, assim, questão de tempo. Operações que você fica pouco tempo exposto ao mercado, onde, na teoria, isso te deixaria. Te deixaria menos exposto ao risco, né, na teoria. E também faria com que você visse mais oportunidades no mercado por conta de você fazer mais operações. Mas hoje em dia, o que aconteceu com o mercado de dólar? O balanço do mercado aumentou muito. Ou seja, a forma como ele se movimenta para cima e para baixo aumentou muito, tá? Então, por exemplo, o mercado hoje, antigamente, lá em 2016, 2017, o dólar ele movia 30 pontos, 40 pontos no dia. Então, um mercado que movimentava pouco, um mercado que não abria spread nenhum, um mercado que não era tão dominado por HFTs como é hoje, um mercado que movimentava bem pouco, tinha pouco balanço. Então você podia entrar numa operação e se visse que ia dar errado, você sair às vezes no mesmo preço, sair no 0 a 0 ou com meio ponto negativo. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia isso praticamente não existe. Então, hoje em dia o que acontece? Se você entrar num trade e você não aguentar o balanço daquele trade, ou seja, ele ir para trás, para frente contra a sua posição ou a favor da sua posição, dificilmente você vai conseguir ser bem sucedido no longo prazo, porque você sempre vai levar um stop e o preço vai a favor, vai levar um stop e o preço vai a favor. Então hoje em dia, como esse balanço do mercado aumentou muito, a volatilidade aumentou muito, às vezes a amplitude é muito alta, os trades de scalping acabou que o risco retorno dele ficou muito negativo. Então eu vou mostrar isso pra vocês na prática, tá? Vou mostrar isso pra vocês aqui no nosso Superdome. Deixa eu colocar no simulador, caso só ele pegue uma ordem, né? Então, por exemplo, se hoje eu entro num scalping, que é scalping basicamente? Quais são as melhores oportunidades de scalping que a gente tinha antigamente? Exaustão. Essa era a melhor oportunidade de scalping. Então, por exemplo, eu entrei aqui em cima. Eu entrei aqui em cima vendido no 40 e. Qual que é a máxima aqui? 47. Não, aqui não é máxima, né? Aqui é o 47 mesmo. Digamos que eu entrei aqui no 47. 47. 48. Tô vendendo no 48. Onde que eu colocaria meu stop nesse caso? Bom, o mínimo do stop seria em cima dessa máxima aqui, né? Seria em cima dessa máxima aqui no 48,5, certo? Então, digamos que seria esse stop aqui, 49,5, 2, um ponto e meio de stop. Mas você concorda que se o mercado tivesse vendido nesse preço aqui, se o mercado desse um tiquezinho pra cima, ele já pegaria meu stop? E mesmo assim poderia a favor depois? Sim. Por que isso acontece? Justamente porque o balanço do mercado é muito grande, então os HFTs eles acabam puxando essa liquidez, eles acabam é, pegando os lotes para cima daquele ponto ou para baixo daquele ponto. Dificilmente o mercado vai andar menos do que 1,5, 2, 2,5 em cada paradinha que ele tá. Então ele para, daí ele fica 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo, 6 pontos para cima, 3 pontos para baixo, 6 pontos para cima, às vezes até mais que 3, às vezes ainda 5 para cima, 5 para baixo, 5 para cima, 5 para baixo. Para depois ele ir a seu favor ou ir contra você, realmente pegar teu stop. Então, numa operação de scalping, o que você deveria fazer? Nesse mesmo caso aqui, né? Eu entrei aqui no vendido no 48. O meu stop nesse caso teria que estar acima da liquidez. Então aqui, ó. Tô vendido no 48 aqui, que é esse preço aqui. O meu stop nesse caso teria que estar aqui no 53 ou até 54. Então, basicamente seria esse meu stop aqui de 6 pontos. Deixa eu tirar a centralização automática aqui. Então, meu stop seria basicamente esse, ou se quisesse arriscar um pouquinho mais, isso aqui de 2,5 pontos em cima desse lote aqui, ou até aqui que é melhor, né? Aqui nessa fila vaga. Mas esse stop aqui, ó,
de 3,5 pontos, você teria que pegar no mínimo 3,5 pontos a favor. Então você teria que pegar isso aqui. Teria que fazer essa operação aqui, né? Essa aqui não, né? Essa aqui. Essa teria que ser a sua operação. Mas ele poderia muito bem pegar a tua stop lá e depois andar a favor. Então o que você teria que fazer? Você teria que arriscar 4, 5 pontos para pegar 2, 3 pontos. Você concorda que esse risco retorno é negativo? Por quê? Porque você arrisca mais para pegar menos. Então, para um trader scalper dar certo no longo prazo, ele tem que acertar muito, muita operação para que os stops dele, quando ele levar, acabem não afetando muito o resultado dele. Então, ele tem que acertar, tipo, 5, 6 operação para perder uma. 5, 6 operação, perde uma. 5, 6 operação, perde uma. Para dar certo. Porque se ele tem uma assertividade, por exemplo, assertividade não, né? Assertividade não existe. Se ele tem uma taxa de acerto de é, 75%, digamos assim. E, ou seja, de cada 4 trades ele acerta 3. Só que o risco retorno dele geralmente é negativo. Ou seja, digamos que ele arrisque 5 pontos para pegar 2,5. Ou seja, o risco retorno dele é negativo, né? Porque ele está arriscando mais para pegar menos. Então quando ele acerta 3 trades, são 7 pontos e meio. Quando ele erra um, são 5 pontos para trás. Então ele fica com 2,5, sobrou um saldo positivo ainda. Porém, hoje em dia, atualmente, para você ter uma taxa de acerto de 75% é bem difícil. Porque muitas vezes esse balanço vai te tirar, muitas vezes você vai sair com meio ponto positivo porque você protegeu a operação, fez o break-even, né? Fez o break-even na operação. Às vezes você erra, pode errar uma operação, errar duas seguidas, daí já são 10 pontos que você tomou para trás, já tem que parar teu dia praticamente. Então, operações de scalping, hoje em dia, a maioria delas vai ter um risco de retorno negativo. E se você não for um trader de ótima taxa de acerto, ótima mesmo, acerta a maioria das operações, não vai dar certo no longo prazo. Tá? Você vai ficar negativo, você vai sofrer muito para sair disso, se isso você conseguir sair, e você vai ficar muito frustrado. Então, o que que vale a pena operar hoje em dia? Hoje em dia vale a pena você operar operações mais longas. Por que eu digo isso? Então, por exemplo, essa região aqui de mínima, esse ponto de 404 aqui era o POC de ontem, ou seja, o ponto de maior volume de ontem era esse ponto aqui. Ele fez um fundo duplo, né? Ele tocou o fundo, foi lá para cima, fez mais um fundo. Então esse ponto aqui, ó, era um ponto de ótima compra. Por quê? Dificilmente ele passaria dessa região aqui. Então você entraria, deixa eu pegar uma setinha aqui, peraí. Você entraria aqui nesse ponto, e estoparia aqui, né, abaixo desse ponto. É mais ou menos no 402 ali mesmo. Aqui mais ou menos. Entrou no 400 e... Entrou aqui no 406 para estopar no 402. Ou até para baixo do 400. Poderia até estopar mais seguro aqui ainda, ó, no 399. Daí você pode pensar assim, pô, mas são 7 pontos de stop. Sim, são 7 pontos de stop. Mas quantos pontos que você vai pegar nessa operação aqui? Olha isso. Isso aqui em questão de... Eita, puxei a setinha sem querer. Isso aqui em questão de 30 minutos. Você pegaria 35 pontos. Lógico que é difícil você pegar tudo isso, porque às vezes você vai zerar, né? Mas um alvo mais claro seria o fechamento aqui, né? Fechamento. Então vamos ser mais realistas. 23 pontos, 24 pontos você pegaria nesse trade para perder 6. Então você tem um risco em torno de 1 para 4, ou seja, o seu risco é 6 pontos, né? O seu stop é 6 pontos. Para pegar 24. Então você está pegando 4 vezes a mais do que o seu stop, essa operação. Será que não vale a pena? Será que não vale mais a pena você fazer isso do que ficar fazendo um trade atrás do outro? Levando stop um atrás do outro, ficando nervoso, ficando ansioso por causa disso. Será que vale a pena você operar assim? Na minha opinião, não compensa.
Se você tem muito esse viés de scalping, o que, que você pode fazer? Você pode mesclar. Fazer um scalping quando não entrega uma operação nesse sentido aqui. E quando entregar uma operação assim, você tenta alongar, pelo menos tenta. Levar um trade mais longo. Coloca um alvo, por exemplo, aqui. Eu não consegui alongar até o fechamento, muito menos até a VWAP ou até a cima dela. Mas até o ajuste eu consigo alongar. Então, alonga até o ajuste. Então, nesse caso aqui, ó. Ele iria aqui 10 pontos a favor. Você tem com certeza aqui, você já ficaria pensando em zerar, né? Depois, ele viria aqui 9 pontos contra você. Você já ficaria totalmente desesperado. Mas você tá seguro nessa operação ainda. Então, depois ele viria aqui. Que você pode também pegar esses 10 pontos aqui e depois entrar de novo, né? Mas digamos que você não tivesse saído. Então ele viria aqui, depois ele ia pra cima de novo, renovou o último topinho, depois ele pararia aqui. Daí você vai levando o teu stop, ó. Coloco meu stop aqui, meu stop aqui. Meu alvo é o ajuste. Pegou no ajuste, zerou minha operação. Zerei com 14 pontos. Pra perder 6. Ou 7, né? Meu risco de retorno continua positivo, 1 para 2. E é isso que eu quero que você pense. Se aquela operação que você vai entrar, o teu possível stop é maior do que o teu alvo, não entre nessa operação, porque ela não vale a pena, tá? É isso que eu queria te ensinar nesse vídeo de hoje. Então, analisa muito bem isso. Se aquela operação que você quer fazer não for com retorno positivo, não tiver um bom payoff, não vale a pena você arriscar aquele trade, tá? Então, tamo junto. Se você ficou com alguma dúvida, coloca um comentário aí embaixo. Valeu, até o próximo vídeo.